Eu posso, Eu também posso. porque 40 a mais pode. Bem-vindos a mais um episódio do podcast que celebra a força e a beleza da mulher madura. O 40 a mais pode. Eu sou a Cíntia Ferreira. E eu sou a Carla Geraldo, invadindo suas quartas-feiras para fazer vocês trazer um pouco de história, um pouco de superação dessas mulheres maravilhosas que a gente traz aqui no programa. E hoje a gente está aqui com essa maravilhosa, diva, poderosa, a doutora Daniela Zanetti, especialista em harmonização orofacial. Prazer em ter você aqui hoje, Dani. É um grande prazer estar aqui conversando com você, Cíntia. Carla, que já é minha amiga há tantos anos, né? Já é mais difícil falar dessa pessoa, Sim, né? Que sim. a gente já tem uma história longa, né, amiga? Bem longa, né? E eu tô lisonjeada hoje de poder E eu também. te entrevistar. Eu também. Que bom, a gente está feliz de você estar aqui, Dani. E a gente vai conversar um pouquinho, a gente quer saber um pouco da sua vida pessoal, do seu trabalho, né? Das suas superações, porque é isso que a gente busca, né? Trazer aqui no nosso podcast. A superação da mulher, né? Aonde ela chega, o que ela enfrenta, as dificuldades. Sim, eu acho que superação, eu acho que todas as pessoas, né, passam em algum momento da vida, seja qual âmbito da vida for, né? Nós passamos por algum momento que nós precisamos superar, né? E eu também gosto bastante de falar em temas assim e de ver como as pessoas conseguem superar. Eu acho que nós estamos aqui nesse mundo para evoluir, né? Sim. E é isso. A gente nunca tá, eu costumo falar que a gente nunca tá acabado, né, Dani? A gente tá sempre aprendendo, a gente morre e não aprende tudo. Sim, eu falo que nós vamos morrer aprendizes, né? Sendo e é uma eterna busca. Quando você acha que aprendeu tudo, você não aprendeu nada. Aí você fala assim, vai com calma que vai dar tudo certo. Nós hoje temos aqui que é uma pessoa que é, lógico, para mim, importantíssima. E você também, você sabe disso. Mas que para mostrar para as pessoas a sua história de vida, que é uma história de superação, uma história muito bonita, e é isso que a gente quer trazer no programa. É isso que a gente busca trazer, mulheres assim, para mostrar para as pessoas que o fundo do poço ele tem mola. Tem. Que tem mola. Tudo é superável na vida. Tem. Então, o fundo do poço tem mola, a gente pode ter certeza que ele tem. Tem. E você é uma pessoa que vai ser uma história super interessante, viu, meninas? Olha. Não percam que, ó, tem muita história por aí. Olha a história, hein, gente? Pessoal, vamos começar então a nossa conversa aqui com a Dani. Mas antes, já tá no vídeo, se inscreva no nosso canal, acione o sininho, porque toda quarta-feira tem vídeo novo e o conteúdo tá muito legal, né, Carla? Isso. E às 8 horas da noite, toda quarta-feira. Dani, fala um pouco de você. Quem é a Dani, a sua infância, família? E quem foi a Daniele que trouxe a doutora Daniele aqui hoje? Daniela. Pequeno Daniela. Ela não gosta que chame ela de Daniele. É força do hábito. Daniela. Bom, meu nome é Daniela, eu tenho 46 anos, bom, eu adoro falar a minha idade, não tenho problema nenhum com isso, mesmo porque, deve. né, aqui somos, você deve. 40, né, mas pode. Sou filha da Ana, do Geraldo, meu pai já não está mais aqui, né, nesse plano, e meus pais se conheceram em 1975, enfim, eu nasci em 78, e meu pai era bem mais velho que minha mãe, 30 anos a mais. E quando eu nasci, foi muito complicado, Cíntia. A Carla acho que conhece já essa história, então por isso que eu tô olhando até mais pra Cíntia. Porque meu pai era viúvo, né? Já tinha filhos e foi muito complicado, né? Esse relacionamento, que na verdade nem existe relacionamento nenhum, né? Praticamente. Então eu passei, assim, minha infância foi bem complicada nesse quesito, porque nós sempre temos aquela ilusão, né? Eu tenho irmãos, né? Nossa, meus irmãos, né? Parece que até é como se fosse ídolos, né? Mas para você ter noção, meu pai era um homem viúvo, mas é a primeira vez que eu acho que nós nos encontramos mesmo. Eu tinha 22 ou 23 anos quando meu pai teve um infarto no hospital, um encontro super esquisito. E acho que naquele momento, né? Eu já era adulta, mas naquele momento virou uma chave de que realmente
nem sempre é porque nós somos filhos do mesmo pai, isso, e porque assim, a gente nasce já com um preconceito, né? Porque não é filho da mesma mãe, isso e aquilo. Uma Isso. criança, um bebê, sendo julgado. Mas Acontece muito hoje, viu, acontece Dani? muito. A criança sendo julgada como se fosse adulto. Sim, exatamente, né? Mas assim, aí com o tempo nós vamos entendendo que isso cada um dá o que tem. Cada um dá o que tem. Se tem amor, dá amor, né? Se existe, então assim, eu acho que Tem ódio, dá ódio. se tem ódio, dá ódio, se tem diferença, dá indiferença. E aos poucos, mas assim, na minha infância eu confesso pra você que isso me atingia um pouco, sabe? Depois, o tempo foi me mostrando, hoje em dia, assim, pra mim, tá super superado, sabe? Foi uma superação que eu tive mesmo. Inclusive de olhar com um ar de compaixão para certas atitudes, né? Depois disso, aí meus pais, minha mãe tinha, quando eu tinha 4 anos, minha mãe se separou do meu pai, casou novamente. Foi um relacionamento complicado, porque teve umas coisas, aquela coisa, né, de padrasto, tudo. E fiquei adolescente, enfim. Depois, quando eu tinha. Vamos lá, espera um pouquinho que eu me perdi agora, né? Fica à vontade. Aí teve um período que eu quis muito fazer intercâmbio e eu queria muito, que o meu sonho era conhecer a Itália, né? Era um sonho muito grande. E fui, aí quando eu voltei foi muito complicado voltar a morar com a minha mãe, aquela coisa de você querer ser independente e tudo. E eu voltei para poder fazer o meu ano de faculdade, porque o nosso currículo era 11 anos, né, de histórico, hoje em dia é 12, então eu precisava cursar um ano de faculdade aqui no Brasil para voltar para a Itália fazer faculdade lá. Mas nisso acabou que eu fiquei por aqui mesmo, Acabou né? ficando. Aí eu prestei vestibular fora de Ribeirão para poder morar sozinha. Fui. Depois de um tempo, meu pai falou, volta. Aí eu falei, não, sou pra morar sozinha. Enfim, depois ele acabou falando, volta. E acabei morando sozinha. Me formei aqui em Ribeirão Preto, na faculdade que eu tenho muito orgulho, na UNAERP. Formei dentista. Eu estava com 26 anos, que como eu fiz esse intercâmbio, acabou atrasando um pouco. E também porque eu transferi para Ribeirão. Nossa, mexendo no microfone. Para transferir, então acabou que eu atrasei um pouquinho. E eu me formei dentista e foi assim, um pouquinho, acho que resumi um pouquinho da minha história. E o que que te levou a se especializar na orofacial? O que que te fascinou nessa área? Te fez dar tudo de si, entregar tudo? Então, Cíntia, desde criança, quem me conhece, eu sempre gostei muito de moda, gostei muito de estética, de batom, de beleza, de cabelo. Eu sempre gostei muito dessa área de estética. Tanto que quando eu prestei vestibular, os meus tios, eu venho de uma família, meus tios, por parte de mãe, são dentistas. E eles me questionaram muito, né? Tem certeza que você vai fazer? Porque é uma profissão muito solitária. Eu acho que você gosta de ser bastante expansiva, gosta muito de conversar, gosta muito da área de beleza, né? E então aí eu falei, não, mas eu quero. E enfim, fui. Então, eu me formei. E quando eu me formei, quando você está na faculdade, você não tem muita noção do que é ser dentista de verdade. Você tá ali com seus colegas, né, na clínica, que nós temos a clínica integrada. E, assim, quando você se forma e vai para o consultório, para a vida real, ali que você vai saber o que que é. É uma vida realmente solitária, porque é um monólogo, né? Vocês vão ao dentista e nós, que é uma profissão maravilhosa, linda, mas que vocês ficam de boca aberta, né, praticamente o tempo todo. Vocês perguntam, a gente não pode responder, né? Exatamente A verdade é essa. Tem Exatamente que isso. aprender libras, né? Exatamente. Até hoje eu ainda carrego isso. Às vezes estou fazendo um preenchimento labial e fico conversando e esqueço que é paciente anestesiada. Acho que já é automático. Mas eu sentia, assim, eu me sentia bem perdida, porque eu passava o dia inteiro sem conversar praticamente. E isso parecia que eu estava me sentindo sufocada, sabe? Aí, nisso eu fui trabalhar em Portugal, peraí que eu já estou até fora de ordem. Fui trabalhar em Portugal, voltei, aí trabalhei aqui. Depois eu fui para
fui fazer especialização, fui fazer curso de aperfeiçoamento em ortodontia. Mas quando chegou na parte de laboratório, assim, eu vi que não era realmente o que eu queria e fui trabalhar, mudei totalmente, fui trabalhar num banco, terceirizado, né, de forma terceirizada, mas Uhum. como corretora de seguros. Foi um período que eu gostei, fiz bastante amizades que eu tenho até hoje, que eu carrego com muito carinho no meu coração. Mas ainda não era bem o que eu queria. E nesse período, nesse meio tempo, eu lembro que na época, não tinha harmonização ainda. Eu fui atrás, de ver fisioterapia, algo que eu pudesse trabalhar com estética. E no final das contas, eu acabei optando por, olha só, foram muitas, a caminhada foi grande. Eu fiz um curso de cabeleireira, fiz vários cursos e Nossa, comecei a cabeleireira. Sim, você não sabia disso, né? Não, novidade pra mim. Novidade, sim, eu fazia bastante cabelo, principalmente cabelos loiros. Chegou até a atender no meu salão Ah, já. então nós nos conhecemos assim. Depois Nossa. eu faço um resuminho. E né, nesse período, eu gostei também. Só que aí teve vários acontecimentos na minha vida. E acabou que, bom, enfim. Nisso aconteceram coisas assim bem profundas na minha vida. Foi quando eu parei nessa área de cabelo, né? E depois disso, meu pai já não estava mais aqui, né? E o que aconteceu? Surgiu a harmonização facial depois de uns 4 meses, 5 meses que meu pai morreu. E nesse período, antes eu tinha assim, condições de fazer vários cursos, o que eu quisesse. Mas depois eu não tinha dinheiro para fazer um curso de harmonização facial. Então, assim, foi um caminho que foi se desenhando. Foi uma prima do ex-marido da minha mãe, a Carol, que eu tenho profunda gratidão, eternamente grata, Carol. Tudo que você fez, ela sabe disso, ela não gosta que eu falo, mas eu faço questão de falar porque ela abriu para mim, assim, sabe? Foi um leque, assim. E aquilo, assim, eu percebi que eu tinha encontrado minha missão de vida. Eu fui percebendo cada vez mais. Eu gosto de ver, sabe, essa transformação. Por exemplo, a Cíntia, né? Foi semana retrasada lá no consultório, fez um Isso. preenchimento labial. Aí eu vi ela no Stories postando, se olhando, se amando. A Carla também, pele, todo mundo Então, é muito gratificante quando nós percebemos Aí a que gente que é agradecida a você, né? Por estar com a pele gente, minha missão de maravilhosa. vida, né? É muito gratificante quando você vê, porque assim, às vezes as pessoas vão dar um exemplo. Ah, é só um botox. Não, gente, não é só um botox. Ali são sonhos, sabe? É sua autoestima, né? É autoestima, é você olhar no espelho e você não gostar do que você. Que é uma opção também, tá tudo bem quem não quer fazer, quem não Então, liga. Dani, esse é um assunto. Desculpa te cortar, Sim, claro. mas é que eu tô pensando nessa pergunta Uhum. já desde a hora que você começou a falar. Eu acho que vai te pegar um pouco de surpresa, mas essa pergunta veio assim, como se não quer calar. Sim, Essa questão, ela divide muita opinião, né? divide. É uma questão que divide opinião. E as pessoas, algumas pessoas entram muito no assunto da falta de aceitação da idade, na falta de aceitação do envelhecimento. E o que você acha? Porque, assim, às vezes a gente faz, as pessoas, nossa, algumas pessoas, ai, que linda, ficou linda. Outras não. Ah, ela não tá aceitando a idade, ela não tá aceitando o envelhecimento. Ai, a fulana tá ficando assim porque não para de fazer procedimento. Então, uma excelente pergunta e é uma coisa que as pacientes me trazem muito no consultório, né? Então, assim, eu percebo que são duas situações, né? Quando alguém fala isso, a nossa fulana não está aceitando o envelhecimento, ela tá. Lógico que nós sabemos que às vezes tem pessoas que realmente exageram nos procedimentos, né? Mas geralmente o que eu percebo é que essas pessoas que criticam é que elas não têm coragem para fazer os procedimentos. No fundo, eu acho que quando acontece isso, eu acho que na verdade aquela pessoa está com essa dor. E ela não consegue, de alguma forma, ter coragem, talvez por um motivo financeiro, ou até mesmo por um motivo familiar, ou até mesmo seu ego, de falar, não. Às vezes até conjugal, né, Dani? Conjugal também.
Então, eu percebo que acontece muito isso, sabe? E então, assim, eu acho que é um julgamento muito grande para quem não com quem faz os procedimentos, tá? Então eu percebo que acontece mais assim, o marido geralmente fala, nossa, mas geralmente ele fica com ciúmes porque ela faz algum procedimento. Gera insegurança, né? Gera insegurança. Mas geralmente, quando é do lado feminino, até mesmo dentro da própria família, eu sinto que é uma insegurança. Até ontem eu conversei com uma paciente, que ela é uma paciente nova lá no consultório, ela é muito bonita. E assim, eu percebi, ela me mandou uma mensagem no domingo. Falou assim, doutora, meu lábio tá inchado, ainda vai desinchar. Ontem fez uma semana que nós fizemos o preenchimento, né? Eu expliquei para ela, já tinha me mandado mensagem que ela tinha gostado. Mas o que aconteceu? Ela encontrou as irmãs, a mãe, e elas disseram, nossa, o que é isso? Só que aí eu comecei a conversar com ela ontem, ela foi no consultório, né? Que era um dos retornos dela. E quando ela começou a me mostrar as irmãs, a Tiveram mãe, uma reação diferente do que ela esperava. totalmente. E eu consegui perceber que, lógico, nós estamos falando de padrões, né? E queira ou não, nós estamos falando exatamente por falar em padrões que as pessoas estão julgando você tem que aceitar ou não. Essa minha paciente, ela tem um padrão que ele é, vamos dizer assim, esteticamente muito mais aceito, bonito na sociedade do que as irmãs. Mais vaidosa, no caso, Não né? só vaidosa, ela realmente está, assim, vamos dizer assim, para o padrão estético da sociedade, ela é uma mulher mais bonita. E eu senti que isso gerou, assim, um certo ciúmes por parte das irmãs. Aí depois ela começou a me contar, me trouxe acontecimentos da vida dela, e você percebe que desde sempre ela sofreu, vamos dizer assim, um bullying por ela ser mais bonita que as irmãs. Entendeu? Assim, por ela esteticamente ser mais bonita do que as irmãs. Nós estamos falando sobre pessoas, gente. Nós estamos falando sobre estética. Então, assim, e também você me perguntando sobre esse questionamento, né, do julgamento, e também percebo que muitas pessoas não têm coragem exatamente de fazer, porque não tem, às vezes, em alguns casos, condições, mas aí também envolve muitas coisas, né? Porque é conjugal também, porque você vê que depois a pessoa fala, nossa, eu queria tanto fazer isso, mas agora, nesse momento, eu não posso. Mas não é a prioridade, que as prioridades são outras. Você vê que são outras prioridades. E a gente tem que entender tudo bem, só que já aconteceu de algumas pessoas me procurarem, eu preciso ir, mas agora eu não posso. Mas aí você vê que depois elas. Normal, né? São prioridades, que são outras prioridades, dão prioridade para outras questões da vida, mas no fundo, essa pessoa eu sinto que ela continua com uma dor. É que essa questão de prioridade, ela é muito relativa, né, Dani? Totalmente. É que nem quando você fala assim, nossa, eu precisava fazer academia, mas não é prioridade. Exato. E a gente sabe que a academia é saúde. Exato. Academia não é só estética. E a academia estética não é só corpo. E estética já é provado, que lógico que ela traz, não é apenas isso, mas ela traz saúde mental, sim. Emocionalmente, para a saúde mental da mulher, e hoje, para a maioria dos homens, também tá dessa forma, Sim. Essa estética, esse visual externo, né, tá dando mais saúde mental para as pessoas. Muito. Porque elas se cobram muito menos, e as pessoas, elas têm muito mais vontade de buscar, de ir atrás do objetivo, de ir atrás do que elas querem e precisam, tem mais força. Sim, e assim, quantas vezes já aconteceu lá no consultório da pessoa chegar com um processo de depressão ou de muita ansiedade, tristeza, e às vezes ela faz um procedimento e me manda mensagem, nossa, como eu estou me sentindo bem, como melhorei. Já aconteceu, acho que umas 2, 3 vezes, do que eu estou me lembrando aqui ao longo desses 6 anos, mais de 6 anos, de até começar a procurar ajuda psicológica, de procurar trabalho, de procurar sua independência, porque ela se olha no espelho, voltando ao assunto, não é apenas uma seringa. Ali, nesse Botox, nós estamos tratando emoções de a pessoa olhar, e às vezes tem pessoas que têm essa dificuldade da não aceitação, não é problema nenhum, nós não estamos falando de coisas drásticas, nós estamos falando de um problema, de um procedimento tranquilo, né, desde que realizado por um profissional qualificado,
ali são sonhos de você tirar uma foto e você não sentir mais as rugas quando você vai sorrir. E às vezes as pessoas deixam de fazer fotos, elas se sentem mal porque elas estão marcadas. E Mesmo assim, porque conheço pessoas que elas são contra injetáveis. sim, também. Só que não é só injetável, Não, tem vários tratamentos, tem sim. aparelhos. Hoje, estética, A ela tá muita tecnologia, tecnologia, ela tá muito avançada. Então, muito. eu conheço gente, ai, não, porque tudo que é agulha eu não quero. Só que não é só agulha, tem os tratamentos também que não precisa da agulha para Exato. estimular um colágeno, tem Temos, várias nós temos coisas. vários procedimentos hoje de bioestímulo de Exatamente. colágeno. E assim, geralmente essas pessoas que têm esse receio, né, de fazer procedimentos injetáveis, é porque elas assistem na mídia. Às vezes, é lógico que existem intercorrências, existem profissionais que não são qualificados. Pessoal, agora eu vou falar com vocês. Verifique bem com quem vocês fazem os procedimentos, se essa pessoa é qualificada. Assim, investiguem, porque a saúde de vocês, nós estamos vendo assim muitas intercorrências, muita irresponsabilidade. Intercorrências podem acontecer, mas irresponsabilidade. Pessoas comprando produtos da China, chegando, que Péssima você não sabe o que vai qualidade, né? ser injetado. Então, assim, verifique bem isso. Peraí que eu até me perdi agora, um pouquinho. Assim, voltando. E geralmente, então, o que acontece? A mídia mostra muito isso, né? Que a mídia é sensacionalista, às vezes bate muito. Isso, E aí, sensacionalista. quando ela chega no consultório e ela fala, não, eu quero fazer só, por exemplo, ultrassom microfocado, um laser do avião, algo assim. Eu começo a mostrar, às vezes, a necessidade de fazer É algo porque os injetável. procedimentos eles vão se Vão se completando, né, completando, Dani? exatamente. E ela começa a sentir a segurança. Eu mostro casos de pessoas como elas estão de uma forma natural, que aquilo foi muito, que o procedimento foi muito tranquilo. E é muito raro alguém não fazer algum procedimento injetável. Porque elas entendem o meu posicionamento, como eu explico certinho, eu consigo passar a segurança do que elas farão, né? Então, eu acho que os procedimentos se casam, porque é aquilo que eu sempre digo, nós não envelhecemos de uma hora para outra, né? E então são etapas, e o que as pessoas precisam entender é que é assim, é uma construção, né? São passos. Então, às vezes a pessoa chega no consultório e acha que ela tá com 50 anos, um exemplo, e que com dois Uma procedimentos sessão já vai. vai resolver isso tudo. Então, muitas vezes elas chegam frustradas também, porque elas vêm de clínicas de profissionais que falam, vem aqui, não, nós vamos acabar com isso tudo. Não, não é assim. Eu deixo sempre muito claro, nós vamos melhorando e É seguindo, progressivo. exatamente, seguindo essas etapas, nós vamos conseguir uma grande melhora, senão, assim, geralmente o que eu sempre falo, nós sempre conseguimos dar, né, 10 anos atrás, né? E eu acho que é bem por aí, quando nós falamos de uma forma natural. Eu acho que sempre é esse o propósito, uns 10 anos. Isso, queira ou não, a pessoa se sente muito bem. Ô, Dani, explica um pouquinho pro pessoal que tá em casa, Sim. assim, até pra gente, a gente faz o procedimento com você, você explica. Então, a gente como Como paciente, né, que utiliza o Sim, serviço, a gente entende um pouco, mas, né, as pessoas têm o hábito de achar que o Botox, ele estica, que ele incha, que ele... E não é exatamente isso, né? É um sim. sistema de travação, ele tem um período ali É, que vai agindo, né? Explica um pouquinho para quem está em casa como é que exatamente. funciona esse processo do Botox. Sim, o Botox, ele na verdade, a toxina botulínica, ele vai fazer, quando nós aplicamos, ele vai fazer a paralisação daquela musculatura onde nós injetamos a toxina botulínica Botox. E o que acontece? A partir de 3 dias, 5 dias, começa essa paralisação. E se você pegar até na bula da maioria das toxinas, o prazo mesmo é 30, 40 dias. Mas não é que ele vai durar 30, 40 dias. Ele é que assim, o efeito ele vai voltar, a musculatura vai voltando. E isso envolve, sentir muitos fatores. Às vezes a pessoa ela está inflamada.
Então, é normal que essa toxina dure um período de tempo menor. Pessoas que fazem muito exercício põem uma força muscular muito grande na hora de realizar o exercício. Então, a tendência é voltar muito rápido. Nós sabemos que, infelizmente, existem profissionais, clínicas que não, por falta de conhecimento, às vezes, do profissional, de saber fazer uma avaliação, e até mesmo por falta porque a gente fala que o Botox é dose dependente. Então, assim, de doses que não são o suficiente para nós conseguirmos um resultado efetivo. Entendeu? Tá. Ô, Dani, vamos. Depois a gente volta um pouquinho aí nas suas Sim. dicas, né? A gente quer pegar algumas dicas, dar algumas dicas pro pessoal. Tem até algumas coisas que eu quero te perguntar, até para Claro. deixar uma dicasinha assim pro Sim. pessoal lá em casa. Hoje você tá casada? Tá enrolada? Como é que tá a sua vida? Como é que tá Hoje eu estou casada, sim, estou casada. Ontem eu fiz 3 anos de casamento, foi por coincidência. Parabéns! Obrigada. Tá em lua de mel ainda. Mais ou menos isso, né? 3 anos. Ontem eu até conversando com meu marido, eu perguntei assim, falei assim, nossa, você achava que ia ser tão desafiador? Aí ele me disse assim, ele parou e falou assim, eu pensei. Eu falei, por quê? Ele falou assim, eu não sei responder, mas eu pensei que fosse... Porque casamento, né, é convivência, evolução, são desafios. E ele me disse assim, eu falei, mas por quê? E ele é meio assim, travado, às vezes não não consegue muito expressar determinadas coisas. Sim. E ele disse, eu não sei, mas eu pensei que fosse ser... Não é pesado, que fosse ser difícil. E eu lembro até que logo no início do nosso casamento, ele me disse um dia assim, eu pensava que fosse ser difícil, mas tá sendo tranquilo, entendeu? Eu acho que o homem também tem muito receio do casamento, né? E são as expectativas que são criadas, né, Dani? Às vezes a gente Sim. cria algumas expectativas e no meio do caminho a gente não espera que tanta coisa vai acontecer. Nossa, acontecem muitas coisas, né? E são 2 pessoas, assim, totalmente diferentes. Nós tivemos criações bem diferentes, nós viemos de situações bem diferentes. Então, assim, ele me ensina muito, eu acho que eu ensino muito. Também temos a diferença de idade. Meu marido é 9 anos mais novo que eu. Então, assim, às vezes tem pessoas que pensam, né? Acham assim que isso vai pesar muito no relacionamento, principalmente quando a mulher é mais Sofreram velha. muita retaliação por conta disso, Dani? Olha, eu acho que algumas pessoas, provavelmente, eu creio que não tem, assim, muita coragem de dizer, mas assim, da parte dele, engraçado, eu nunca senti isso, acredito eu, né? A Carla conhece a gente Sim. faz muito tempo, E- mas Aqui, ó, ele vai me matar, mas olhando assim, nem parece que ele tem então, 9 anos de não diferença. então é o que dizem, né? Então eu prefiro ficar quietinha. Depois você conversa com a Carla, tá? Porque é Depois ela que tá falando isso. Lucas, ó, desculpa. É a opinião Não, dela. deve ser a barba também, algumas Não, e ele é muito coisas assim. sério. Ele é Então, acho assim, sério. também isso também ser. acaba contando muito. Mas nós tivemos, sim, inclusive, teve um episódio que eu fiquei assim, bem, eu fico assim, chocada às vezes com algumas coisas, né? Um episódio até familiar, não da parte da minha família, de um familiar, de um agregado, comentar assim, eu não sei qual foi a brincadeira ali do dia que ele estava brincando, e ele falou assim, nossa, também você pegou para criar, sabe quando você recebe aquela Aquelas mensagem? brincadeirinhas com E você fundinho de nem, verdade. não, e você nem, é tão assim rápido, você nem se toca que Não a dá nem pra pessoa... processar. Pra processar, depois eu fiquei pensando assim, ele nem escutou meu marido, mas eu fiquei pensando assim, falei, meu Deus, será que essa pessoa não olha para a própria vida, não vê a situação como que ela vive ali? Todo o contexto, né, que eu jamais iria comentar sobre comentários que existem daquela pessoa ali da vida delas. Aí eu falei assim, nossa, que comentário mais desnecessário. Mas eu acho que a felicidade dos outros às vezes incomoda muito. Muito, né? muito. Eu acho que, então, eu enxergo mais sobre isso. Então, quando eu escuto coisas assim, eu prefiro pensar assim, hoje eu olho e falo assim, eu te disse, demorei um pouco para processar, mas depois eu falo assim, nossa, é o que ela tem para dar.
é aquilo que ela pensa, é aquilo, e às vezes a pessoa não olha para dentro da própria casa, não olha para dentro do próprio casamento, para dentro de si. Então eu penso muito isso. É mais fácil olhar pela janela, né? Muito fácil você ver as pessoas felizes e às vezes de repente você não está vivendo um momento tão feliz e querer jogar aquela frustração no outro, né? Mesmo porque não é idade, é maturidade. Então, Sim, casamento maturidade. é maturidade. Quando entram no casamento, eles olhar para aquilo ali e falar, é um desafio, É. mas os dois pegar junto e falar, Sim. vamos E vamos nisso eu seguir esse olho assim, tinha que desafio. você me perguntou, e eu olho assim para ele, para o Lucas, eu vejo que o quanto ele é maduro. E assim, Uhum. e o quanto ele é maduro, e eu acho que o quanto o casamento também trouxe mais maturidade. Às vezes eu me pego e eu falo assim, nossa, tem horas que eu acho que ele é mais maduro do que eu, até em muitos aspectos, né? Você sabe que agora eu me lembrei de uma pessoa, né? E ela também é uma profissional que faz Sim. alguns. Falar, senão depois ela me mata. Mas eu converso muito com ela, Sim. né? Enquanto eu tô lá no estúdio dela. E ela me conta algumas coisas, né? De pessoas que ela acaba tendo relacionamento, né? Sai. E eu vejo muito isso, que hoje os homens com 45, 46, são muito imaturos. Às vezes você vê uma pessoa mais nova, Sim. com uma posição muito mais madura, com um pensamento mais maduro, um comportamento mais maduro, Sim. e às vezes até em relação à própria mulher. Né? Às vezes o cara mais novo, ele tem um posicionamento mais maduro em relação à mulher do que o cara. Isso eu não estou generalizando, tá? Mas eu acho que está tendo assim uma deficiência de maturidade, né? Os homens mais velhos que tá sendo nítido assim, né? Essa questão. Você sabe que você falando isso, eu vi há poucos dias, que é algo que eu já constato, e isso no consultório eu lido, meu público é de 80, 90% feminino ainda, né? E acontece muito disso de diferença de idade entre casais, e falando do tanto que tem acontecido de homens mais jovens se relacionarem com mulheres mais velhas, velhos. né? E eu lembro quando eu era criança, né? Já era adolescente, eu lembro de da avó de uma amiga minha, ela já até faleceu. E ela, na época, ela devia ter uns 65, por aí. E o namorado tinha 38, por aí. E ele era apaixonado por ela, apaixonado mesmo por ela. E assim, ela que era muito resistente, e eu lembro até que eu conversava com essa minha amiga, e nós comentávamos assim, que não existia interesse financeiro algum, porque ela não tinha nada, nem aposentadoria ela tinha. Então, assim, às vezes eu sinto assim que o que eu percebo é que, talvez, como você disse, os homens de 45 anos às vezes estão maturos. O que eu vi nesse estudo, o que eu percebo de experiência lá no consultório, gente, não vamos generalizar, existe Sim. de tudo, né? Mas que muitas vezes eles estão sentindo nas meninas mais novas falta de um pouco de maturidade. Então, assim, aqueles que são mais maduros procuram, às vezes, acabam se relacionando com mulheres um pouco mais velhas, exatamente porque sentem falta dessa maturidade. E que eles não conseguem conversar, não tem assunto. Assim, o que eu vi nesse estudo, e o que eu percebo com as minhas pacientes, né, que se relacionam com homens mais novos, elas me relatam, assim, eles acham que elas não têm assunto, que não tem. Gente, não, que fique bem claro, não são Sim. todas, mas que falta, às vezes, um assunto, um conteúdo. Talvez seja isso. E também tem muita questão da aceitação, né? O homem mais velho, ele tá procurando se afirmar, né? Se Muito. reafirmar. Então, às vezes, ele usa disso para denigrir a imagem da mulher. Porque a mulher, ela tá cada vez mais buscando Sim. ter essa realização pessoal, né? Da imagem, de se Sim. olhar e se amar, esse empoderamento. E muitas vezes o homem tem que quebrar isso, destruir isso para ele. Né? Eu acho que é assunto. Eu particularmente, eu tô solteira. Sim. E eu olho muito nesse quesito. Assustados. Sim. Eles chegam, é uma mulher, é independente, tem a vida dela. Então, eu já ouvi algumas vezes, assim, algumas pessoas que já me tal,
e falar para mim olhar, me achar assim, uma pessoa ótima, maravilhosa e falar assim: "Mas aonde eu vou caber na sua vida? Sim, tem Aonde? muito Tipo, isso. você vai precisar de mim para quê?" Eu já escutei essa frase várias vezes. Sim. E não é isso, não tem nada a ver. Não consegue Não, enxergar, né? não tem o porquê. É Eu somar, o preciso casal ele sim, se soma, né? eu sei que eu dou conta da minha vida, mas eu preciso de um parceiro para várias coisas, sim. Sim, Então, eu acho isso, eles estão muito com medo, muito perdidos. Esse empoderamento feminino, tudo isso, esse movimento, deixaram eles muito perdidos, com totalmente. medo. E não é uma mulher assim, ela soma na vida de um homem. Sim, Totalmente. Então, os mais novos, eles estão enxergando as sim, 40 pod e sim, olhando para elas de outra maneira. Que, gente, eu falo, me paqueram muito rapazes mais sim, novos. Eu sim, não tô falando, ai, mas sim, é que a Dani sabe disso, né? sim. Que ela sempre até me puxou muita orelha, fala, ai, mas que preconceito você tem de namorar uma pessoa mais nova? É verdade. E assim, não é. Eu acho que eu sempre busquei assim namorar um pouco mais velho que eu, mas muitos rapazes novos. E não É. sei, eu ainda não consegui falar que eu conseguiria namorar, mas que paqueram e te olham e te colocam naquele lugar assim de que, nossa, que mulher maravilhosa, De que ser mulher incondicional, de se. É. empoderada. Sim. Eu acho também uma coisa, além disso tudo que você disse, Carla, eu acho que o que a Cintia perguntou dos homens de 45, geralmente, o que eu percebo assim, é que nessa fase, muitas vezes, é porque ele já foi casado, se Sim, separou, e sim. talvez ele esteja em crise com essa situação por vários motivos. Uma crise Primeiro, existencial, né? é, De não Não, saber onde ele se separou. não encontra só ali. isso. Ele separou. Aí ele pode ser por um motivo de De traição de relacionamento. ambas as partes, ou então porque o casamento realmente Ou cansou, né? desgastou, O né? casamento ficou cansativo, E né? ali eu Várias olho coisas. e eu percebo assim que ele parece que ele tem necessidade. Então, às vezes, você disse, né, de não valorização, né, de querer uma menina mais nova, para ele conseguir se sentir mais novo, mas Se não é, autoafirmar. não é de autoafirmação. E eu percebo que é claro que às vezes dá certo, mas eu percebo Sim. que geralmente os relacionamentos que dão certo, acabam dando certo, é quando ele encontra uma pessoa da idade dele, daquela faixa etária, e ele não precisa ficar se mostrando no espelho, músculo na Se academia, afirmando o tempo o todo, tempo né? todo, começa baladinha, sabe? É, É, assim, é que eu digo, cada um faz o que quer, mas eu acho muito esquisito, assim, um homem de 45, 50 anos usando aquelas calças apertadinhas. é, não, a calça apertadinha, aí vai, me- toma aquela bomba, tudo, e fica aquela coisa esquisita. E eu acho que até as meninas, elas olham assim e falam assim, nossa, vamos lá, né? Porque, aí, às vezes, algumas com mal intencionadas também. E ele sempre acha que o quê? Que a mulher mais velha vai bancar um cara. Mas ele não enxerga que ele vai bancar a Sim. menina É mais porque ele nova. pode bancar a menina, né? É, Mas a mulher. exatamente. Então, assim, e o que tem. E uma outra coisa também, Cintia, aqui, né? Comentando assim, que antes era isso, né? A mulher mais velha, quando se relacionava com um homem mais É porque novo, tava bancando. bancando. E isso tem mudado uhum, muito. Isso tem nada a mudado ver. muito, que muitas vezes eles estão bancando as mulheres mais velhas. Eu conheço várias pessoas que estão nessa situação, que o homem, apesar de ser mais jovem, ele banca a mulher mais Uhum. nova. Então, assim, isso não tem nada a ver falando de bancar, mas já que nós estamos falando sobre isso, né? Aham. Então acontece muito. Ou então aqueles que estão construindo a vida juntos, olha que coisa É. legal. Mesmo porque quando um rapaz mais novo se relaciona com uma mulher mais velha, ele quer correr atrás do resultado para chegar no Sim. mesmo patamar que ela. Ele É, quer buscar, ele quer ele crescer, que ele ele amadurece, ele amadurece, vai é atrás. diferente. Quantas vezes eu já percebi, né, pessoas assim que a gente sabe de histórias, nossa, o cara ficava acomodado, ele tinha só um trabalho, não, ele começa a ter sonhos, É. ele começa a sonhar mais alto, ele quer, ele parece que ele consegue dar aquele, sabe, ele impulsiona na vida dele, até a vida dele financeira parece que faz isso aqui, ó. Aí Eu as acho pessoas que não. reparam, Eu eu acho que acho. se incomoda também as pessoas que É. estão em volta, aí começam as críticas, porque vê que o cara começou a ficar mais bem resolvido também, mais bem Eu sucedido. acho que isso chama muito a atenção da mulher mais velha.
Seja lá a Sim. idade que o cara tenha. Exatamente Sabe? isso. Esse desejo de voar, sabe? É um ímpeto de que não vem se ali, né? acomodar, Sim. sabe? É. De ir fazer o negócio acontecer, Exatamente sabe? De não isso. ter medo, de enfrentar. A mulher bem resolvida, eu acho que é bem isso mesmo. E como nós estamos aqui no podcast Sim. falando de mulheres, né, 40, Isso. né, mais, então é natural que nós pontuarmos essas situações, né? E o que segura uma mulher 40 mais pode, Uhum. normalmente, não é. Depois de muito tempo, pelo menos eu vi, e não é mais, não é tesão, não é nada disso. Não é só sobre sexo, que às vezes Não, falar a mulher é mais experiente. Tá, mais experiente, mas não é apenas não, isso. é admiração. Admiração. Admiração é o que segura É. o relacionamento. Depois de um longo período, de um longo tempo, é isso, você quer estar do lado daquela pessoa admirando, falando, olha, eu posso ir junto com ela, eu admiro essa pessoa, a garra dela, ela busca, ela cuida da gente. Eu acho que isso é o que Sim. mantém Eu o posso estar aqui que vai dar relacionamento. certo, né? Isso, mesmo que tudo dê errado, a pessoa tá ali. Fala, ó, ele tá Seu aqui lado. do meu lado, Uhum. tá me segurando a mão, então vai E, dar certo. e assim, engraçado, né, que a gente percebe muitas vezes, e pelo menos assim eu percebo muito. Quando você, o cara às vezes, aconteceu, ele tava ali, nossa, correndo para dar um projeto, não deu certo. E se ele tá às vezes com uma pessoa mais jovem, ela não tem às vezes a maturidade de saber olhar e falar, nossa, reconhecer, nossa, ele foi, ele fez. Mas olha, ele tá ali lutando, vamos dar uma oportunidade. Não, já ocorre muitas vezes o abandono, né? É. Então acho que isso às vezes a mulher olha com mais maturidade. Porque também, gente, vamos falar, tem mulheres 40 a mais que são muito imaturas também, né? Também, Muito tem. Pros imaturas. dois lados. Dos Tem dois pros lados. dois Muito. lados. Então, nós estamos falando de mulheres bem resolvidas e mais maduras. Ela olha ali com esse olhar de, não, vou te dar um apoio. Parece que nisso o cara se sente, porque o homem tem esse instinto, né? Ele parece que ele vai lá, sente no fundo do poço. E Sim. quando a mulher vai lá e encoraja, parece que aí ele consegue dar aquela levantada, né? Eu vejo muito isso. É isso. Então, um recado aí para as mulheres. Né? Dá chance pros novinhos também. Vamos né, dar uma Cíntia? chance pros Não só novinhos, gente. depois dos 45. Carla, vamos dar uma chance Então, né, pra esses Carla? novinhos. Vamos Carla. pensar bem. Dá uma olhada nisso aí, gente. Os novinhos do Instagram da Carla agora até animaram com a nossa conta. Gente, quando é Vai engraçado, tá né? cheio de. E nem é tão novinha assim, né? Muitas vezes. E É, aí a mulher tem essa novinho, mania de falar assim, novinho. novinha. Às vezes é 10 anos, 15 anos. Porque Não, o hoje- homem, ele aparece com uma porque mulher de se a 20 gente- anos. se a gente E não for- é tão novinha. A mulher com um homem de 20 anos é mesmo. Nossa! É Vai porque se assim, chamar ó, de vó. é porque, na verdade, assim, o novo que eu falo é pra gente, assim, sei lá, eu que tenho, vou fazer 42, né? Você tem Aham. 46. Hoje, se a gente pegar e olhar pra trás, um cara de 33, Ai, pra mim, um 34 anos, novinho, pra uns gente é 30 novo. anos, né? 30 anos. Sim. Tá bom, Pra- gente, não vem com 20, não. 32, porque não dá. Já Ah, pensou, não, aparece uns 25 e ela vai, ó, morder a língua. 20 tem Ah, meu sobrinho. Aí nós vamos trazer ele até aqui, Mas não é seu sobrinho, né? Lembrando. né? É, A Carla agora vai começar a dar oportunidade pros novinhos. Não, não. Eu tô. Peraí, a gente, calma. né? Tem que filtrar. Eu ainda tenho que trabalhar Eu acho que ela- bastante a Acho cabeça. que aquela tem que dar oportunidade Sei para não, quem eu tô- tem maturidade. Exatamente. não, exato. isso é maturidade, verdade, isso é esse é verdade. o ponto, para quem tem Maturidade. maturidade. Isso é Não, o mais importante. Que tenha 45 ou que tenha 35. Que tenha É. 50, que tenha 40, 30, 25, Com que tenha maturidade, maturidade. tá bom. Maturidade não tem nada a ver com idade. Não. Dani, qual foi o maior desafio da sua vida? A gente sabe que você teve algumas perdas significantes na sua vida, né? Sim. E como você encarou isso? Como você fez esse reajustamento? Cíntia, hoje eu consigo falar isso de uma maneira que é bem mais leve, porque você vai ressignificando muitas situações, né? Então, assim, eu tive, num curto espaço, exatamente de 2 meses e 15 dias, eu perdi 2 das 3 pessoas que eu mais amava até então na minha vida. Então, foi muito forte. Uma dessas perdas foi de uma forma muito trágica. Eu fiquei emocionalmente, assim, fala assim que naquele momento eu morri naquele momento para poder renascer novamente.
Foi muito doloroso, foi um processo, assim, extremamente doloroso, muito mesmo. Não é que hoje em dia é fácil, mas você vai aprendendo a lidar, você vai ressignificando essa situação, procurando entender que às vezes você nunca vai entender, está muito aquém do seu entendimento. E 2 meses e 15 dias depois, meu pai também, meu pai já tinha 91 anos, eu entendo que Deu foi nem tempo, né, não, eu de assim, eu passei por um tempo, a Carla me conhece quando a Carla me conheceu em 2000, final de 2016, acho que nós nos conhecemos, eu já não estava tão, mas eu fiquei muito tempo dopada, né, eu tomava equivalente com recomendação médica, era equivalente a 5 comprimidos de Rivotril por dia, Zolpidem, antidepressivo, quetiapina. Então, assim, quando eu enterrei meu pai praticamente dopada. Nesse período, eu já estava. Quando eu enterrei meu pai, eu pedi ao médico, falei assim: vamos diminuir um pouco essa, essa dose de remédio, mas assim, foi muito traumático, né? Talvez, assim, acho que só quem passa, realmente só quem passa por uma situação dessa é capaz de entender. E eu digo sempre, cada um sente de um jeito, né? É, a minha dor não é a sua dor não é a minha dor, cada um sofre de uma maneira diferente. Então, quando meu pai partiu, meu pai foi muito meu porto seguro. Eu, assim, em tudo da minha vida, praticamente tudo. E quando ele, naquele momento, ele partiu, e aí meu chão, assim, é como se, assim, realmente, é como se eu tivesse, assim, pisando, eu não sentia o chão. Parecia que eu tava, assim, é, só vendo as coisas passarem, assim, como um filme. é como se eu estivesse pisando no nada, sabe? O impacto foi muito grande, porque aí foi assim, além de ser seu pai, sua essência, me abalou muito psicologicamente, de apoio, você saber não. Porque assim, era assim, eu ouvia a voz do meu pai, eu sentia assim, não, vai ficar tudo bem. De repente acabou isso. Mas eu entendo que foi um momento dele, mas pra mim, Daniela, assim, foi muito forte, foi tudo muito, né? Foi tudo muito e me abalou financeiramente também, porque não sejamos hipócritas, isso mexe porque você já está passando, né, por um processo. Então chegou ao ponto assim, de ser complicado para eu comprar minha medicação, de não ter mais ajuda psicológica, eu tive que lidar com isso tudo sem um apoio psicológico e eu não conseguia trabalhar. E nesse período, logo em seguida, eu ia, assim, procurava trabalho em shopping, as pessoas não queriam me dar trabalho. Até que um dia, final do ano, eu consegui um trabalho, comecei a trabalhar numa loja de shopping, e assim, eu nunca vou esquecer disso, Cíntia. Inclusive, o meu amigo se tornou um amigo meu, ele, na época da pandemia, ele acabou falecendo, e ele me ajudou, né, nós nos tornamos amigos e ele me ajudou, a ser contratada, me deu apoio, porque as pessoas olhavam pra mim e me enxergavam uma morta-viva. Eu cheguei a pesar 47 quilos. Agora, eu estou fora do meu peso, porque foi um período que eu comecei a comer muito, porque eu me enxergava, eu olhava, um dia eu olhei no espelho e falei, meu Deus, eu não, roupas de quando eu tinha 19 anos estavam largas, né? Então, assim, eu acho que também meu cérebro até associou magreza com tristeza. Talvez seja isso que eu também, né, fora a idade, a gente demora um pouco para emagrecer. Graças a Deus, agora eu já estou indo no caminho, mas assim, ele olhava aquilo e associava. Mas eu me perdi, gente, desculpa, mas é que realmente é um assunto Fica delicado. tranquila. E então, eu senti assim, muito preconceito também. Aí eu lembro bem, Cíntia, que quando eu trabalhei numa camisaria que na época era bem famosa. No dia um professor meu da faculdade, ele foi lá. Quando ele me viu, não foi, gente, jamais com o intuito, professor da faculdade, da graduação, com o intuito de me denegrir. Não, eu senti que ele ficou chocado de ver assim, nossa, essa menina estudou, se formou, e ela está trabalhando aqui como vendedora, mas só Deus sabe naquele momento como que aquele trabalho para mim foi Foi importante. importante. Eu consegui comprar coisinhas o que para mim era normal, muito normal, meu dia a dia. Eu lembro que, olha só que coisa, né, absurda, o que passou a ser. Um ano antes,
Não tinha preocupação até então, nunca soube o que era preocupação financeira na minha vida. E aí, naquele momento, eu recebi meu primeiro salário. Nossa, eu estava comprando, eu ia no mercado, eu comprava um bolo de pote, que minha avó me ajudou muito nesse período. É, foi mais ou menos de março, por um bom tempo, até dezembro daquele ano, até mais, né? Minha avó me ajudou, minha avó me apoiou muito, me ajudou. Minha avó também já não está mais aqui, mas ela me ajudava do jeito que ela podia. Depois também conheci a Carla, que acabou me ajudando. Bom, enfim. Aí eu fui trabalhar no shopping. Acabou que nesse processo também ainda estava. Tinha muito, assim, muitos gatilhos, né? Aí acabei saindo do shopping. E depois disso foi bem complicado me recolocar no mercado de trabalho. Porque eu não queria exercer a parte da odontologia. Porque eu sabia que se eu ficasse naquilo que eu expliquei para vocês, de ficar ali no consultório, eu ia sentir mais depressão ainda, porque eu ia ser um monólogo. E aí eu tive uma oportunidade de trabalhar numa construtora aqui em Ribeirão, como corretora de imóveis, né? E nesse período eu já conheci a Carla, e demorava, né, na época, 45 dias para eu começar a receber. E nesse período, gente, foi um período assim, eu não vou me emocionar muito, senão eu vou estragar minha maquiagem. Mas assim, foi muito complicado. E a Carla, às vezes, ela viu que eu não tinha salário, ela falava assim, passa aqui, e ela me dava comida. Então, assim, gente, pra mim, era uma coisa assim, era tão surreal viver isso. Escondido do meu irmão. O irmão dela que já nem tá aqui mais. É. Olha só que situação, né? E, assim, então, era muito surreal uma pessoa que teve a condição financeira que eu tive até então, passar por essa situação. Então, eu enxergava muita tristeza, eu enxergava que eu não ia conseguir dar a volta por cima. Eu falava assim, nossa, algo dentro de mim falava que eu conseguiria. E algo falou assim, não, não tem mais jeito, acabou. E era assim, muito sofrimento, eu vivia de um sofrimento muito grande. Até porque é muito fácil se acostumar com mais. Sim. Mas se acostumar com menos, pra apertar o cinto, não para é quem fácil, nunca né? teve, eu acredito, nisso eu falo para vocês, eu tenho certeza que quem teve a vida, né, começou o início da sua vida com menos e ter mais, é muito mais confortável. Agora, quem sempre começou e nunca teve problemas, e de repente você passar por uma situação dessas, nesse ponto eu tenho certeza que é bem mais doloroso. E foi muito mesmo. Então eu comecei a olhar e eu falava assim, gente, sabe, eu olhava, Cíntia, e eu pensava assim, nossa, qual que é o próximo problema que vem? Porque sempre vinha um problema a mais. Parece que quando vinha. vem um, os outros Contas, vêm logo. tudo assim, minha vida assim virou de ponta cabeça. Vinha problemas, e pessoas se divertindo, eu percebia também com isso, porque nessas horas, eu lembro do meu pai comentando sempre assim, eu só saberia quem eram os meus amigos o dia que ele partisse. E o dia que o meu pai estava sendo enterrado, eu lembrei bem disso. E em 2, 3 semanas começaram a, sabe, se apresentar coisas assim que eu acho que nenhum ser humano merece passar por isso, sabe? Principalmente pessoas que vivem da sua casa, se dizem amigos, sabe? Mas enfim, como eu te disse, mais uma vez, cada um dá o que tem, né? Então, assim, foi desafiador mesmo, foi desafiador. E depois as coisas vão se desenhando, né, Cíntia? Como eu Vão se falava, eu ajustando. fui realmente, eu cheguei no fundo do poço. Eu senti isso, que eu cheguei no fundo Que do poço tem a mesmo. mola Tem, pra tem, subir. tem a mola. Por isso que essa história, olha quanto percurso, quanta coisa Sim. você passou Nós estamos resumindo, né? e tá resumido. Isso aqui é só a vida resumida assim, em uma hora e meia, né? O que não dá pra. Mas que é bom para as pessoas. Porque é o objetivo, o nosso objetivo aqui é isso. Porque você passou por uma fase ruim, né? Que foi uma fase de superação. Sim. Mas aí entra a virada de chave. Você teve a Isso. sua virada de chave. Sim, tive algumas viradas, né? Porque aí que aconteceu, Cíntia? Quando aconteceu isso tudo, então, assim, eu pensava assim, bom, eu vou receber minha parte, do que meu pai deixou, tudo. Só que
você acaba às vezes focando nisso e você não consegue entender o que aquela situação veio trazer para você. E o que eu hoje enxergo, né, fui enxergando, que assim, aquela situação veio para mexer com tudo, para me fazer evoluir em vários aspectos da minha vida. E dentre eles era olhar e ver, assim, foi cada vez mais. Eu acho que foi ano passado ou retrasado que virou essa chave de vez, mas assim, as viradas, eu vou te resumir aqui. Então eu achava assim, por exemplo, eu só ia ter acesso a coisas boas novamente, legais, se viesse a herança que meu pai deixou, infelizmente, né? Até hoje não ficou nada resolvido, né? Eu falo infelizmente porque acho que às vezes a gente tem que honrar, né, a memória do pai, Sim. da mãe e resolver, né? Eu acho que não existe melhor maneira de fazer isso. Mas então, aí o que aconteceu? Eu sempre comecei a buscar muito, além da minha parte espiritual também, a pensamento positivo, né? Que a gente fala tanto lei da atração, hoje nós temos várias ferramentas para isso. E eu lembro que, bem quando meu pai morreu, eu vi falando de uma técnica do Ho'oponopono. E um dia, eu coloquei em 2018, eu coloquei no YouTube Ho'oponopono e apareceu querida, maravilhosa Beth Russo na minha vida, que foi assim um portal para começar a minha expansão de consciência, que ainda eu busco até hoje. E ela explicando ali como que era o Ho'oponopono, né? E ela falava assim, olha, você tem um desejo, você não tem que pensar como isso vai acontecer. Começa a fazer essa prática e joga, e se você ficar pensando como vai ser, você não vai ter. E nesse período, quando eu tava começando mais a harmonização, aí eu falava, nossa, queria tanto fazer um curso, queria fazer um curso de botox, de preenchimento, um curso básico, né? E aí, Cíntia, a Carla, tô falando pra gente que a Carla já sabe tudo, né? Mas Já sei. que aconteceu? Eu comecei a mentalizar, né? Eu comecei ali tudo. E nesse período que eu estava trabalhando como corretora de imóveis, eu vendi um imóvel para essa prima do ex-marido da minha mãe. E aí ela me comentou um dia, Daniela, por que você não volta para sua área? E eu comentei para ela, falei assim, Carol, porque o que eu gostaria de fazer hoje em dia, eu não tenho, olha só, eu não tenho 5 mil reais para pagar um curso, olha que coisa surreal para quem, né, tinha. Uhum. Aí ela parou e falou assim, eu pagar para você e um dia você me dá. Aí eu falei assim, gente, será que é aquilo do Ho'oponopono que a Beth Russo falou? Aí eu fiquei quieta, falei assim, não, né, a gente fica constrangida, ela falou assim, vai ver. Passou uma semana, ela me chamou, falou, você foi ver? E eu não tinha ido atrás, né? Vai ver isso aí. E foi quando eu comecei a fazer meu curso, que é o que eu digo sempre, Carol, grata eternamente. E também outra coisa, gente, é assim, eu tive muitas vezes, eu olhava meu diploma e falava assim, nossa, por que eu fiz odonto? Porque como eu não exercia mais, né, essa parte De questionar. de questionar, hoje eu agradeço, falo assim, obrigada por ser cirurgiã dentista, porque por tudo que eu olho numa face, tudo que eu aprendi, isso foi aprendendo a ser dentista. Eu tenho esse conhecimento por ser dentista. Então, assim, aí eu comecei, fiz o meu primeiro curso e eu tinha que começar a trabalhar. Eu precisava terminar e começar já a trabalhar. Se fosse tempos atrás com meu pai, com certeza não teria acontecido como foi. Então, eu peguei uma frasqueira, coloquei, eu andava de um lugar para o outro, comecei a fazer parcerias. Fazer parcerias com, naquela época, ainda não tinha de longe a oferta de harmonização, né, que nós temos hoje em dia. Então, eu ia para salões, eu fechava parceria com as cabeleireiras, e levei muitos nãos, mas eu insistia, eu ia, e foi indo, as coisas foram se desenhando, e teve momentos que eu falava, nossa, parece que não vai dar certo. Mesmo assim, eu insisti. E teve pessoas, assim, que acreditaram muito em mim. A Carla acreditava muito em mim. No começo também, eu tinha uma paciente, a Sandra, minha paciente Sandra, e ela olhava pra mim e falava assim, olha, um dia eu comentei pra ela, falei assim, nossa, Sandra, tá tão complicado o começo, né? Ela falou assim, não desiste, você tá me mudando. Aí, então, aquilo era muito bom. Era, assim, você vê, voltando ao assunto, né, sobre autoestima,
eu fui vendo a Sandra se transformando, o olhar dela, ela se gostar mais, sabe? E aquilo foi me impulsionando muito. Eu tive pessoas que me ajudaram durante esse meio tempo também. E ter essas pessoas pilares é importante, Muito, né, são Dani? pessoas que eu falo que anjos que Deus colocou na minha vida, um deles é a Carla, dentre outros também. Eu, né, vou ser injusta se eu não falar também, são vários, então vou acabar esquecendo. Aí, ontem eu ajudei ela, hoje a minha situação, ela me ajuda. Ah, é uma troca, É nós uma estamos aqui troca. para isso, né? Passando por uma situação que Obrigada. hoje ela que me reergue, né? Ela me Tudo é uma sustenta troca, né? no que eu hoje estou passando e tal. E só eu sei. E vários Sim, muito, porque se a gente não, nós estamos aqui para conviver, né, um com os outros, né? E eu acho que esse é o real sentido, né? Muitas vezes, eu até conversei com uma amiga minha esses dias, ela falou assim, mas eu quase não convivo tanto com pessoas. Às vezes você se isola, é uma coisa natural que acaba acontecendo, mas se você não vem de novo para conviver, lógico, pessoas, nós não falamos de pessoas tóxicas que nós É que temos às que vezes manter a você se distância mesmo. decepciona, né? Às vezes as pessoas se Sim, decepcionam tanto que é difícil para as pessoas voltar, muito né, a ter essa difícil, confiança, a ter muito, essa reorganização com as É, pessoas, né? a muito, gente se torna seletivo. Mas eu totalmente. acredito assim, que de verdade, de coração, as pessoas vêm. Vêm as Vem. pessoas certas. E você também começa a ter um outro olhar. É, Você começa a prestar atenção, porque você já passou por decepções, você começa a ver sim. quem. Às vezes você tropeça ainda, mas você começa a ver quem é por interesse. Mas até ter essa abertura é um Um processo, né? processo muito grande. Nossa, é a maturidade. É. Né? A maturidade em vários sentidos da vida. Eu Evolução. achava que todo mundo era meu amigo que ia na minha casa. Acho que devido eu ter essa carência de não ter irmãos, né? Então, eu acho que de irmãos, assim, principalmente mais velhos, né? Então, eu acho que eu colocava dentro da minha vida como se fosse, eu tratava como irmãos, E muitos deles. agregando pessoas, né? Sim, E às agrega. vezes faltou selecionar. E você olha uma coisa, você faz, você passa por cima, você fala, não quero olhar para isso. É nosso inconsciente, mas a gente também vai mantendo, alimentando certas pessoas que vão dando sinais e a gente ignora. Sim. Igual um relacionamento, né? Sim. Você vai ignorando. Então, isso na amizade também acontece. Então, é todo um processo. E a amizade, eu acho que ela Passa, também. Eu acho que isso é passa, importante. passa. Porque quando ela vai passando o processo, ela vai se firmar. Então, isso, eu e a Dani, assim, história Sim, já, e ela veio se consolidando com o tempo. vai. E essa rede de apoio nossa é importante. Hoje eu tenho ela como uma irmã, E ela, uma ela irmã, como minha e ela também. sabe, e eu sempre, desde lá de trás, eu Sim. torcia muito por ela, eu falava, amada, eu não me conformo, levanta daí, vai Era. Eu atrás, vivia corre. dentro do quarto muitas vezes, e Sim, quantas vezes eu tava ali chorando com gente, foi um processo muito complicado. Eu tô falando aqui agora, mas assim, era das pessoas acharem assim que eu não ia conseguir Você não ia superar conseguir, que mesmo. não ia superar. Então assim, e às vezes quando você tá com o seu psicológico, né, muito abalado, você tem essa dificuldade mesmo, né? Então, você ter o incentivo de alguém que te apoia, que tá ali com você, é muito importante. Você, lógico, você tem que acreditar em você. Se você não acreditar, quem vai? Mas você ter uma pessoa que te apoia, que fala. Então, eu lembro de uma ocasião até, um dia que eu estava chorando muito, eu já estava. Foi bem num processo que foi quando eu estava assim. Bateu 3 anos disso tudo e me veio uma depressão maior ainda. Acho que somatizou tudo. E eu chorava muito. E ela falou assim: calma, todo mundo tem seus desafios. E assim, aos poucos foi indo, as coisas foram fluindo, Foram se sabe? ajeitando. Foram se ajeitando. E voltando um pouquinho, a questão que eu te falei que eu achava que eu só ia ter acesso a coisas, a situações. Hoje, para mim, eu olho e assim. Eu falei pra você, eu achava que só quando eu recebesse o que meu pai deixou, meu pai. Hoje, dia que vier, se vier, tá ótimo. Só vai Entendeu? agregar. Só vai agregar, eu não dependo mais dessa situação para viver. Hoje em dia eu vivo do meu trabalho.
porque eu consegui me reerguer, entendeu? E eu lembro sempre da minha mãe dizendo, quando eu tinha uns 14 para 15 anos, o estudo ninguém tira de você. E meu pai também sempre me incentivou muito profissionalmente. E realmente, o que você estuda ninguém tira de você. Às vezes você pode ter um curso universitário e você não nem usar mais, mas aquilo vai te servir de conhecimento para outras Sim. áreas da sua vida, porque quantas pessoas se formam e vão seguir outros rumos e tá tudo bem. Mas hoje eu não. Conhecimento ninguém tira, né? Conhecimento. Então, assim, hoje, se vier ver, eu espero que realmente honrem, né, tudo, a memória do meu pai, mas assim, hoje eu não dependo mais disso, entendeu? Dessa situação. É isso. Dani, aproveitando aí esse nicho que a gente está conversando, né? Como profissional, eu queria saber dos desafios, né? Você enfrenta hoje na sua profissão, como que como que é essa concorrência, a vaidade predomina, existe uma disputa, como que é isso Você diz dentro da isso sua... de relação a outros profissionais? Isso. Ah, sim, eu acho que toda área tem. Mas quando nós estamos falando em aparência, em vaidade, né? Beleza. Beleza, ela é muito mais acentuada. É lógico que existem bastante homens na área, mas são mais mulheres, né? Você pode perceber que a maioria são de mulheres, né? Profissionais da área da beleza. Então, existe sim. Eu passei por situações assim bem constrangedoras, numa situação assim que eu precisei passar por 1 ano e meio, sabe? Tive que respirar fundo. Falar assim: "Calma, vai passar, Vai dar vai dar certo? certo, vamos superar isso", de perseguição até, sabe. Mas passou, e assim, eu sempre enxergo assim: "Cíntia, olha só, nós somos uma cidade com mais de 700.000 habitantes, se for ver 800.000, aí você passa, assim, tem condomínios, tem casas, tem pacientes para todo mundo, entendeu? Para todo mundo. É que você, às vezes, você fica focando, a pessoa fica focando na história, na trajetória do outro. Cada um tem seu O tempo e sol sua brilha para história. todo mundo. Brilha. E eu sempre falo numa frase que é assim: o dia que você entender que ninguém vai roubar os sonhos que Deus tem para você, eu vi uma vez essa frase, você vai ser muito mais feliz ajudar pessoas, né? Então, a pessoa precisa parar de me olhar como concorrente, sabe? Eu não consigo enxergar o outro como um concorrente. Por quê? Porque cada um tem seu espaço, né? As pessoas, você vai conseguir só. Cada um tem sua trajetória. Olha só, a minha foi de um jeito, as das outras pessoas são de outro. Então, assim, confio em você. É o que eu sempre. Então, eu deixo passar. Eu sei que tem pessoas que vão ali, até mesmo no meu Instagram, eu sei que vão lá para olhar, não como admiração. Tem algumas que olham com admiração e eu sei que tem carinho, mas eu sei de algumas que vão olhar com o intuito de, sei lá, de observar, de ficar, como eu te disse, né? Mas deixa passar, né? Aí deixa passar. Tem gente que fala assim: bloqueia. Não, não vou bloquear. Deixa passar. Um dia a pessoa vai estar num nível, acho que as pessoas precisam evoluir, espero que as pessoas venham evoluir e entendam isso. É a lei da física, né? Ninguém ocupa o mesmo espaço, Ninguém né? ocupa o mesmo espaço e, assim, existe espaço para todos. Sol nasce. Todo mundo. É só você focar em você. Olha para você. Para de ficar olhando para a vida do outro, para a trajetória do outro. Foca no E seu. quando você olha com admiração, beleza, pega aquilo como algo legal, Algo como bom, eu me né? inspiro em pessoas, Isso. e não ficar, nossa, mas. Não. Olha, e vai, segue o caminho que tudo vai fluindo. Dani, empoderamento. A gente toda vez que a gente tem uma convidada aqui, a gente falou muito Aham. no nosso primeiro episódio e a gente sempre pergunta. Quando eu Sim. falo para você empoderamento, qual que é o que vem na sua cabeça? Qual que é a sua opinião? Você sabe, Como você Cintia, que vê? às vezes eu penso muito nessa palavra empoderamento, tem horas que ela me incomoda pelo jeito que vem sendo usada, né? Empoderamento para mim não deixa eu pontuar aqui de uma maneira assim para não ficar do, né?
eu acho que muitas pessoas estão confundindo empoderamento com. Ai, agora tá me fugindo. Feminismo. Não é nem questão do feminismo em si. Eu não sou feminista, não sou machista, eu sou feminina. É isso que eu gosto. Mas assim, e pra mostrar que ela pode, a mulher pode tudo. Pode fazer o que quiser. Mas empoderamento pra mim não é sair numa capa, sair de biquíni, só de biquíni, sair pelada, ir num programa de televisão pra falar que faz sexo com vários, com quantas pessoas faz. Isso é que muitas pessoas estão confundindo. Denegrindo a Denegrindo imagem até a da A imagem. mulher. intimidade das pessoas não Isso tem não é nada a ver com empoderamento. empoderamento. E muitas pessoas pensam que isso acaba influenciando muitos jovens, que a gente sabe que a mídia tem um poder muito grande, né? Eu enxergo o empoderamento isso, o que eu estudei, o que eu fui atrás, o que eu trabalhei, porque assim, assim, o empoderamento para mim, que às vezes eu acho que até exagero um pouco, eu estudar todos os dias. Então, até mesmo isso vamos levar aqui para o outro lado, né? Que muitas pessoas falam assim, vão lá, né? Fica olhando. Mas todos os dias eu estudo. Tem dias que é tarde, eu estou estudando, eu tenho uma dificuldade para dormir. Eu estudo todos os dias, nem que se for alguma coisinha. Eu sinto essa necessidade. Então, assim, eu estudar, eu ir atrás de me aperfeiçoar, sabe? De querer mais para mim, mais como pessoa, empoderamento como pessoa, sabe? Empoderar dos seus objetivos. Dos meus objetivos, de saber que acreditar em mim, que eu posso tudo, que eu tenho coisas muito a mais para alcançar. Eu acho que esse é o verdadeiro empoderamento. Saber que eu posso ser reconhecida pelo meu trabalho, pela pessoa que eu sou. Não pelo ir num programa de televisão e falar sobre orgias, isso. Cada um faz o que quer. Mas para mim isso não é empoderamento. Eu acho que as pessoas, eu entendi o que você está falando e eu compartilho dessa mesma opinião, que as pessoas estão confundindo empoderamento com libertinagem. Libertinagem, Em total. ter uma libertinagem de... Então, assim, a intimidade das pessoas não tem nada a ver com empoderamento. Não. Né? Então, o empoderamento é você se empoderar das situações que você quer viver, né? É você ter, por exemplo, um casamento saudável. E se empoderar Sim. daquele casamento é você ter o respeito dentro da sua casa e você também respeitar outra pessoa. Sim. Né? É você chegar no seu trabalho e você ser respeitada e você poder respeitar as outras pessoas. Exatamente. Empoderamento é você poder tomar decisões daquilo que você Quer quer fazer. Um exemplo, empoderamento para mim é uma paciente que chega no meu consultório e ela vai lá e fazer um procedimento porque ela quer. Porque ela não precisa pedir autorização para ninguém. Exatamente. Entendeu? É eu poder falar assim, não, eu vou fazer um curso tal, eu não tenho que ficar pensando nisso. Entendeu? Isso para mim é empoderamento. Eu vou colocar um projeto meu em andamento, né? Porque eu tenho esse projeto, eu tenho essa vontade. E você pode... E eu vou colocar isso E também, assim, ela não se limita, o empoderamento para mim é esse. A mulher, ela não se limita só a forno e fogão. Sim. Que ela pode sair dali e cumprir todas as tarefas, ela pode ser feliz no casamento, ser feliz no trabalho. Tem um equilíbrio, mesmo porque você não vai conseguir ser 100% em tudo. Exercer várias funções e ela ser feliz. Exato. Então, assim, ela não se limita só a forno e fogão, ela é muito mais, ela também é uma cabeça pensante. Ela também pode cumprir várias funções. Ela pode ser... Isso é empoderamento. Tudo, né? Pode ser tudo. Empoderamento, para mim, é isso. Não ela ir lá mostrar a bunda, falar de sexo em qualquer lugar e achar que oferecer isso tá marido. legal. Mas você pode perceber que, assim, agora nós vamos entrar um pouquinho mais na área da Carla, psicologia. Mas Da assim, Cíntia também. das duas, na Das verdade, duas. né? Olha, assim, você pode perceber que a maioria dessas pessoas que têm essa necessidade, eu percebo que são... Agora vamos falar, hein? Vamos lá para a parte do envelhecimento. São pessoas famosas que estão envelhecendo com medo de não ter mais papel na televisão. E que, além disso, você pode perceber que a maioria delas acabam, em algum momento, colocando isso, elas tiveram uma carência paterna, uma carência de família, de chão.
E que isso, eu acho que é uma busca, a pessoa acaba ficando com vazio ali. Todos nós temos os nossos Sim, vazios, né? sim. Que a gente precisa trabalhar. Mas você pode ver que a maioria das pessoas que pontuam isso são pessoas que vêm desse processo. De enchimento, né? De É, querer sim. sim. Empoderar-se é empoderar-se. Da Eu sua vida, acredito. Da exatamente sua isso. vida num De todo, você né? frequentar a religião que você quer, de Isso. você usar a roupa que você Namorar quer, quem você sem, quer, mas porque novinho, você mais quer, não velho, para porque poder se você quer. destacar, para poder provar para Sim, alguém. Não para provar nada, né? É, Eu acho que tudo na vida é equilíbrio, né? Eu exato. acho que a gente tem que aprender a ter um certo equilíbrio na nossa vida e não ser para mais e nem para menos, né? Sim, sim. Então, eu acho que a mulher ela não tem que se colocar numa posição inferior, mas que também não precisa querer subir, né, um sim, nível maior, seja lá de opinião ou de gritar para ser ouvida. Eu acho que a mulher ela tem que entender que ela passou a vida toda tendo que gritar para ser ouvida, sim. né? Então, não é o momento dela continuar gritando, Que tipo né? de grito que ela está dando, É o né? momento dela se colocar. Sim, Né? Olha, agora quem grita é você, se você quiser. Eu não vou gritar, eu vou mostrar, porque eu vou agir dessa forma. exatamente. Eu vou fazer isso, porque eu quero fazer, né? A sua opinião é importante? É importante, né? Ah, é meu marido, é meu pai, né? É meu Exato. irmão. É importante. Porém, a decisão quem toma aqui sou eu, porque a vida é minha. Exatamente É. isso. Então, Sim. é esse que é o empoderamento que eu acho que é o essencial para a mulher entender hoje. Exatamente isso. Eu também concordo. É bem isso mesmo. Saber, sabe, assim, que é, não tem mais essa necessidade, sabe, de. Isso porque o movimento foi muito confundido, né? Disso tudo de. Antes a mulher não tinha voz nenhuma. E ela queria trabalhar, ela queria ter algo. E esse era o intuito, não as coisas como foram sendo distorcidas, O né? que Pra foi sendo gente. conquistado, né? Exatamente isso. Sim. Exatamente isso. A mulher não podia nem votar. Ela não podia nem nada. Até hoje, países, né, que até mesmo uma questão religiosa, eh, você vai em certos lugares, não existe banheiro para mulheres em determinados locais, né? Então é Hoje, se bem a por mulher aí. não vota no Brasil, acontece, você fica com o CPF irregular. É exatamente isso, é bem isso, né? Porque, né, você é obrigado a votar, você não tem uma escolha, Você não né? tem uma escolha. Não. Infelizmente. Bom, a gente tá chegando aqui ao final, né? Dani, foi muito gostosa a conversa, Ah, eu também gostei né? Eu bastante. acho que foi muito agregador. A sua história é muito agregadora, né? Eu acho que as pessoas que virem, né, esse episódio do podcast vão se inspirar, porque eu acho que as dificuldades vêm, mas a gente Sim. enfrenta, a gente se levanta, a gente se Sim, reergue, e isso e algumas coisas só depende da gente. exatamente isso. Eu acho que a resposta sempre está dentro, né? Nunca está fora. Então você precisa começar a olhar e entender que tudo vai passar, mas tem um processo. Existem pessoas que é um processo mais longo, às vezes nós somos teimosos, né? E o processo se torna mais longo porque a gente quer do nosso jeito, daquele jeitinho, e não tem Às vezes não fórmula é daquela mágica, né? forma, né? Às vezes a gente só não consegue enxergar. É, E como diz a Chico, passa. tudo Tudo passa, na vida exatamente, tudo passa. passa. E eu também só tenho a agradecer Eu não sei você quem disse que até uva passa, mas já ouvi. Exatamente, passa, tudo passa, e gente. agradecer você estar aqui. Para mim é um orgulho Ai, imenso estar aqui te e entrevistando eu aqui e um sendo entrevistada por orgulho você. imenso de ver a sua trajetória até hoje. Assim, eu acreditei nela, eu tenho Eu certeza agradeço disso muito. e que Eu você sei. vai muito mais Gente, olha, longe, vamos só, muito mais vamos só longe. lembrar que uma vez eu precisava comprar um Botox e eu não tinha dinheiro para comprar Botox. E a paciente vinha, eu falei, o que que eu vou fazer agora? Isso no comecinho. Aí a cara, não, peraí, vamos comprar. Aí foi lá, comprou. Então, olha só, são coisas assim, sabe, por pessoas assim, por amizades assim, é como ela já falou e ela sabe que é recíproco, ela é uma irmã para mim. Faz O- tudo valer a pena, É né? tudo valer a pena, eu sou grata demais a Deus, a espiritualidade, a ela, meu marido, minha mãe, meu pai, que já não está mais aqui.
minhas pacientes, muito obrigada. Se eu estou aqui onde estou, vocês me fizeram chegar aqui. Eu agradeço muito, muito, muito. Sou imensamente grata, desde aquelas do começo, aquelas que não são mais, aquelas que virão. Então, assim, eu acho que nós temos sempre que ser muito gratos, sabe, a tudo. Principalmente as pessoas que passam no nosso caminho, na nossa trajetória. Bem, Dani. Vocês são demais, meninas. 40 a mais pode tudo. E agora vamos Pode. fechar com dica. Vamos. Que dica você dá para as pessoas chegarem aos 40, uma pele assim, linda, maravilhosa, reluzente, brilhante? Olha, você foi falando, ó, a primeira coisa. Eu lembro quando eu fazia faculdade, o pessoal da esterilização ia beber de água toda hora. Eles chamavam de planeta água. Eu acho que a água. Vamos começar assim, não vamos nem falar do procedimento, vamos começar de dentro para fora. Água é uma coisa essencial e eu percebo que as pessoas não gostam muito de tomar água. Eu acho que eu tomo até demais, tem dias que eu tenho até medo. É uma coisa minha, acho que isso me ajudou muito mesmo. Você cuidar da sua alimentação, né? Aquelas coisas básicas que todo mundo sabe. E vamos falar sobre um pouco dicas de procedimento. Você cuidar da sua pele. Uma coisa que eu sempre fiz, sempre mesmo. Acho que teve uma vez que eu não consegui. Sempre, antes de usar a maquiagem, eu uso mais filtro com cor. Eu sempre faço uma higienização da minha pele para deixar ela respirar. Eu sempre limpo a minha pele, sempre. Isso foi algo que eu sempre fiz mesmo. Usar, não precisa ser o melhor creme, o mais caro, que nem sempre. O creme que vai hidratar a sua pele, vai cuidar da sua pele. Fazer para quem quer ficar, gente, para quem quer ficar com um rosto legal, com uma aparência legal. Nós estamos falando sobre isso, né? Fazer seus procedimentos, entender que não é só o botox, não é só um preenchimento, não é só um bioestimulador, é um conjunto, muitas vezes, cada um tem uma necessidade. Esfoliação é legal, Dani? Uma esfoliação é boa, mas você, por exemplo, tem pessoas que fazem esfoliação toda semana, nem sempre é necessário, né? Então depende muito da pele. Eu acho que se você puder investir mais numa limpeza de pele, se você investir mais num bioestimulador de colágeno, se você investir num botox para você evitar que aquelas linhas se formem, né? Pequenas revolumizações, né? Comprei um ácido hialurônico também. Eu acho que isso é muito importante. Enfim, cuidar da camada mais externa da pele. Hoje nós temos tantas opções, lasers, né? Ultrassom microfocado, endolaser, nós temos peelings. Hoje em dia nós temos peeling que nós podemos usar hoje e amanhã até a praia. Chegar da praia e fazermos um peeling que também... Olha, nós temos até peelings bioestimuladores de colágeno. Então, assim, são muitas opções e virão muitas outras ainda, tenho certeza. Cada dia é uma novidade, né? Mas eu acho que o essencial é isso. Você cuidar, gerenciar o seu envelhecimento. Procurar alguém que entenda, né, desse processo de envelhecimento, saber avaliar o seu envelhecimento. Não é simplesmente, eu vou jogar um bioestimulador de colágeno. Não, gente, não é assim. O bioestimulador de colágeno é maravilhoso, mas ele precisa ser bem indicado. Tem uma avaliação. Exatamente. Cada um tem uma necessidade. E a limpeza diária? Não é legal lavar a pele com sabonete, né, Dani? O sabonete, se for um sabonete próprio para a pele, rosto. exatamente, para o rosto e para o seu tipo de pele, eu acho até que é legal sim. A minha, por exemplo, geralmente eu não uso 2 vezes por dia, porque eu tenho uma tendência a ressecamento. Então, eu utilizo mais, mesmo depois que eu removo o meu filtro solar, né? Eu passo um sabonete próprio para peles sensíveis. E pronto. Pela manhã, geralmente, eu lavo só com água mesmo. Ou então, quando eu lavo meu cabelo, no chuveiro já, né? Na verdade, quando eu vou lavar o cabelo, vem no chuveiro, já vem a água toda. Então, Já ali, lava o rosto ali. mas tem pessoas que têm essa necessidade de usar um sabonete pela manhã, porque tem essa necessidade mesmo, uma pele mais oleosa, mais mista, mas que seja indicado. Procurar sempre um profissional, então. Exatamente, né? Cuidar da pele, usar um filtro solar, de preferência com cor, né? Para deixar a pele... Porque às vezes você faz procedimentos também caros e você não cuida, não usando um filtro, não bebendo água, que é tão essencial, né? É isso. Suplementação também, gosto muito de suplementação.
Suplementação que você fala é tipo colágeno. O colágeno em si, eu não indico muito para meus pacientes aquele colágeno que vende muito na mídia, que eu prefiro, assim, indicar que ela faça uma sopinha do pé de galinha, um caldo de mocotó, que eu acho que Natural. natural, que ele vai ter uma efetividade, ou então, né, o Verisol também. Também gosto muito do silício, magnésio. Nós temos vários, né, suplementos hoje em dia que ajudam muito na pele, né? Glicoxil também. Sabe que eu conheci uma pessoa que ela... Você falou do pé de galinha, eu lembrei. Eu conheci uma pessoa que ela cozinhava na panela de pressão até o pé de galinha ficar aquela geleinha. Isso, Gelei. é aquela parte Ela mesmo. amassava bem e fazia como se fosse aquele tempero pronto que coloca. Ela Sim. colocava na forminha de gelo, Sei. colocava na geladeira. Aí Que parece uma gelatina, né, até, né? aí quando ela ia fazer o feijão, ela temperava o feijão com aquilo. Olha só que coisa, que sabedoria, Uma né? dica ótima, né? Né? Então, assim, são coisas assim tão que nós não precisamos, né? Às vezes investir naquele É que colágeno. imagina, você não pensa em ir lá no açougue e pedir 1 quilo de pé de galinha, né? Não, de pé de galinha, de mocotó, Ai, eu né? adoro mocotó. Então, toma. Ai, eu amo. Olha, eu gosto muito do Dr. Lei Ribeiro, né? Ele fala muito, né? Para 2 pratos por semana de caldo de mocotó, essencial. E olha a pele que ele amo. tem, né? Eu amo caldo de mocotó. Então, eu indico mais isso mesmo do que... Eu sinceramente, não indico para as minhas pacientes comprarem aquele colágeno hidrolisado, porque eu acho que não dá certo. Eu acho que é dinheiro jogado fora. Na minha opinião, gente, essa é apenas a minha É opinião. a sua sugestão, né? Exato. Se as pessoas forem no seu consultório, é isso que vai ouvir. Exatamente. Vamos gerenciar o crescimento, Vamos. como você disse. Né? Vamos sim. Dani, eu quero te agradecer. Muito obrigada pela sua participação, eu que pela quero sua agradecer. colaboração. Foi muito legal. Eu acho que vai ser bastante agregador para as pessoas que estão. Tanto a sua história de vida, quanto a Sim. sua história profissional de superação. Tá? Sim. Quero agradecer de verdade. Eu que agradeço as duas. Admiro muito vocês duas. Obrigada pelo convite. Ter a oportunidade até mesmo, né, de falar um pouquinho sobre a minha trajetória, sobre a parte também, né, do meu trabalho. Sou muito grata, meninas. Obrigada. Gratidão. Amiga, né? Amiga. Então chegamos ao final de mais um episódio do 40 Mais Pode. E mais uma vez, eu posso... Eu também posso. Eu também posso. Nós podemos. 40 Mais Pode, né? Exato. Muito obrigada, gente. Até a próxima quarta-feira.